E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo do estoicismo. Uma filosofia, gente, que, acreditem, se quiser, ainda tem muito a ensinar pra gente hoje em dia. É sobre como viver uma vida mais tranquila, mais plena, sabe? E pra me ajudar a desvendar essa sabedoria toda, eu convidei a Vanessa, nossa experta em filosofia. Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês para desvendar os mistérios do estoicismo. Que legal ter você aqui, Vanessa. Aposto que muita gente já ouviu falar de estoicismo, né? Mas talvez, sei lá, fosse só com aqueles guerreiros durões de filme que não demonstram emoção. Mas me corrija se eu estiver errado, a filosofia vai muito além dessa imagem, né? Com certeza. O estoicismo é muito mais do que reprimir as emoções. É sobre entender o que a gente pode ou não controlar e usar isso para viver com mais serenidade. Imagina, você está preso no trânsito de São Paulo, o chefe te liga a cada 5 minutos e o prazo final do projeto chegando. De pirar, né? Quem nunca, né? Nessas horas, até o Dalai Lama ia querer jogar o celular pela janela. Pois é, mas os estoicos, eles nos ensinam a focar naquilo que a gente realmente controla. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas reações. A gente não controla o trânsito, nem o chefe, muito menos os imprevistos do projeto. O que a gente pode escolher é como reagir a tudo isso. Entendi. Então, em vez de me desesperar e xingar o mundo, eu posso usar esse tempo no trânsito para ouvir um podcast, me organizar, ou só respirar fundo e tentar manter a calma. Exatamente. É usar a razão para não se deixar levar pelas emoções. E isso é poderoso porque te coloca no controle da sua vida. Você não é mais vítima das circunstâncias, mas um agente ativo, capaz de escolher como responder ao desafio. Interessante. Mas me explica uma coisa. Essa ideia de focar no que a gente pode controlar não é tipo pensamento positivo. Sei lá, ignorar os problemas e fingir que tá tudo bem. Ótima pergunta. O estoicismo vai além do positivismo. Não é negar as dificuldades, mas sim reconhecê-las, aceitá-las como parte da vida. A diferença é que, em vez de se deixar dominar, você escolhe como vai enfrentá-las. Então, em vez de reclamar do meu chefe ou do trânsito, eu posso usar essa energia para encontrar soluções, melhorar minha organização, buscar alternativas. Exatamente. É transformar os obstáculos em oportunidade de crescimento. Essa mudança de perspectiva pode ser libertadora. Imagina você tendo o poder de transformar qualquer situação difícil numa chance de aprender e evoluir. Uau! Parece que o estoicismo é muito mais prático do que eu imaginava, e como a gente coloca isso em prática, tem algum manual de instruções. Na verdade, os estoicos deixaram vários manuais, as meditações do Marco Aurélio, por exemplo, um imperador romano que era tipo um estoico de carteirinha. Imperador filósofo. Yeah. Que chique. E o que ele dizia nesse livro? Alguma dica pra gente aplicar no dia a dia? Ele falava muito da importância de cultivar virtudes, sabedoria, justiça, coragem, temperança. Para Marco Aurélio, e os estoicos em geral, essas virtudes eram a base para uma vida plena e feliz, muito mais importantes do que qualquer bem material. Faz sentido. Mas hoje em dia parece que todo mundo só pensa em sucesso, dinheiro, fama. Será que as virtudes ainda têm espaço nesse mundo tão materialista? Essa é uma questão fundamental. Os estoicos acreditavam que a verdadeira fonte de bem está dentro da gente. Não em coisas externas. Riqueza, status, bens materiais, tudo isso pode ser passageiro. Mas as virtudes, a força interior, a bondade, a sabedoria, isso ninguém pode tirar da gente. Profundo. E como a gente faz para cultivar essas virtudes? É só pensar positivo e ser bonzinho com as pessoas. Seria ótimo se fosse tão simples. Cultivar virtudes é um processo de autoconhecimento, reflexão e ação. É buscar sabedoria para tomar decisões justas, ter coragem para enfrentar desafios e temperança para não se deixar levar pelos excessos. Então não é só o que a gente sente, mas também como a gente age no mundo, né? Com certeza. Marco Aurélio diz que a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. A forma como a gente pensa molda quem somos e como agimos. Se cultivamos pensamentos negativos, egoístas, nossa alma se tinge dessas cores. Mas se buscamos a sabedoria, a justiça, a coragem, a temperança, nossa alma se ilumina. Caramba, essa metáfora da alma se tingindo é muito forte. Me fez pensar em como a gente precisa ter cuidado com o que alimenta nossa mente, né? Mas o que mais o estoicismo tem a nos ensinar sobre viver uma vida mais plena? Uma das coisas mais importantes que aprendi com o estoicismo é a arte de viver no presente. Tipo mindfulness. Isso. Os estoicos já falavam da importância de estar presente no momento sem se perder em ansiedade sobre o futuro ou arrependimento do passado. Eles sabiam. A única coisa que realmente temos é o agora. Essa ideia é mais atual do que nunca, né? Com tanta distração, notificação, redes sociais, a gente vive no piloto automático, sem prestar atenção no que realmente importa. Com certeza. Marco Aurélio dizia, não perca tempo especulando sobre o que seu vizinho está fazendo. O importante é você estar fazendo o que a natureza exige de você neste exato momento. É um lembrete poderoso para a gente desacelerar, se conectar com o presente e focar no que realmente importa.
É como se a gente estivesse constantemente plugado em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E a gente acaba perdendo a conexão com a gente mesmo e com o momento presente. Mas me fala, como a gente coloca essa ideia de viver no presente em prática? É só desligar o celular e meditar. Meditar pode ser uma ótima ferramenta, mas não é a única. O importante é cultivar a consciência do momento presente em tudo que a gente faz. Quando você estiver comendo, preste atenção no sabor da comida. Quando estiver conversando com alguém, esteja presente na conversa. Quando estiver caminhando, sinta o contato dos seus pés com o chão, o vento no rosto. Entendi. É sobre trazer a atenção para o Vromiei, em vez de ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. Mas quando as coisas não saem como a gente quer, como o estoicismo pode nos ajudar a lidar com os desafios da vida? Essa é a beleza do estoicismo. Ele nos ensina que os obstáculos, eles não são barreiras, mas oportunidades de crescimento. Os estoicos acreditavam que a gente pode transformar qualquer desafio em aprendizado se a gente mudar a perspectiva. Em vez de reclamar do limão azedo, a gente faz uma limonada. Exatamente. Marco Aurélio tem uma frase fantástica sobre isso. O impedimento à ação, avançada ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Ou seja, as dificuldades elas podem nos impulsionar para frente, nos fortalecer e nos tornar mais resilientes. Nossa, que frase poderosa. Então, em vez de me frustrar com os problemas, eu posso usá-los como combustível para seguir em frente e aprender com as dificuldades. Exatamente. É encontrar a força interior para superar os obstáculos, aprender com os erros e se tornar uma pessoa mais forte, mais sábia. Adorei essa ideia de transformar os obstáculos em oportunidades. Mas me explica uma coisa. E a morte? Como o estoicismo encara essa questão? É algo pra gente temer, ignorar. Sim. Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né? E os estoicos tinham uma abordagem bem peculiar sobre a morte. Eles praticavam memento mori, que significa: lembre-se de que você vai morrer. Parece meio mórbido, né? Ficar pensando na morte o tempo todo. Pode parecer, mas na verdade é um exercício de perspectiva. Quando a gente se lembra da nossa finitude, a gente passa a valorizar cada momento e viver com mais propósito. É como se a gente tivesse um cronômetro interno, né? Nos lembrando que o tempo é precioso, que a gente não deve desperdiçá-lo com coisas fúteis. Exatamente. Epicteto, outro grande estoico, ele dizia: não é a morte que devemos temer, mas o medo de nunca começarmos a viver. Ou seja, o medo de não aproveitar o tempo que a gente tem, de não realizar nosso potencial, de não viver de acordo com nossos valores. Caramba, essa frase me deu um nó na garganta. Uma chamada pra gente viver com mais intensidade, presença, propósito, né? Mas como a gente coloca isso em prática? Tem algum exercício que a gente possa fazer para incorporar essa sabedoria? Claro, os estoicos eram grandes fãs da escrita. Uma dica é criar o hábito de escrever um diário estoico. Um diário estoico? Como funciona isso? É tipo um diário normal, mas com frases em latim. Que nada, é bem mais simples. No final do dia, reserve alguns minutos para refletir. Agir de acordo com meus valores. Como posso melhorar amanhã? O que aprendi hoje? Esse exercício, simples mas poderoso, ajuda a fortalecer o autoconhecimento e viver de forma mais alinhada com seus princípios. Parece um ótimo exercício para se conhecer melhor e ter mais clareza sobre o caminho que a gente quer trilhar. E além do diário, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para incorporar o estoicismo na rotina? A meditação é uma ferramenta poderosa para cultivar a calma, a clareza, a resiliência, qualidades muito valorizadas pelos estoicos. Mas e para quem nunca meditou? Parece tão complicado, tem algum tipo de meditação para iniciante? Existem várias técnicas, mas não precisa complicar. Comece com meditação da respiração. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e preste atenção na sua respiração. Observe o ar entrando e saindo. Parece fácil. E essa meditação pode ser feita em qualquer lugar. Sim, em casa, no trabalho, no ônibus. O importante é encontrar um momento de quietude para se conectar consigo mesmo, aquietamente cultivar a paz interior. E além da meditação e do diário estoico, o que mais a gente pode fazer para viver como um estoico moderno? Afinal, eles viviam em uma época bem diferente da nossa, né? Com certeza, mas a sabedoria do estoicismo é atemporal. Uma dica simples, mas poderosa, é praticar a gratidão. Gratidão. Tipo, agradecer pelo café quentinho da manhã. Exatamente. Quando a gente foca nas coisas boas, por menores que sejam, a gente muda a perspectiva e se abre para mais felicidade. Agradecer pela saúde, pela família, pelos amigos, por um dia de sol. São as pequenas coisas que fazem a diferença. Gostei. É sobre encontrar beleza nas coisas simples. Mas, e quando a gente se depara com situações difíceis, como perda, a dor, o sofrimento, o estoicismo pode nos ajudar nesses momentos? Essa é uma ótima pergunta e é exatamente o que a gente vai explorar na próxima parte do nosso Deep Dive. Fique ligado. É verdade, na primeira parte a gente falou bastante sobre usar a razão para lidar com as coisas que a gente não controla, né? Cultivar a virtude e viver no presente. Mas a vida
A vida não é só feita de dias ensolarados, né? Com certeza. Tem dias que a gente acorda, sei lá, com aquela nuvem negra em cima da cabeça. E aí, como é que o estoicismo pode nos ajudar a lidar com as inevitáveis pancadas da vida? Bom, o estoicismo não nos torna imunizador, né? A perda, ao sofrimento. Os estoicos também eram seres humanos, sentiam tristeza, raiva, medo. A diferença é que eles desenvolveram ferramentas para lidar com essas emoções de forma mais sábia, mais construtiva. Tipo qual? Me passa essa caixa de ferramentas estoica para usar quando a vida me der uma rasteira. Uma ferramenta poderosa é a aceitação. Grande parte do nosso sofrimento vem da resistência à realidade, sabe? Quando a gente luta contra o que não pode mudar, a gente só intensifica a dor. Aceitação. Tipo, me conformar com as coisas ruins e não fazer nada pra mudar. Não, não é isso. Aceitação não é passividade. É sobre reconhecer o que tá acontecendo sem negar a dor. É olhar pra realidade de frente, com coragem, com honestidade, e aí sim encontrar a melhor forma de lidar com ela. Entendi. Então, em vez de fingir que tá tudo bem ou me revoltar contra o destino, eu respiro fundo, aceito que a situação é difícil e busco forças para seguir em frente. Exatamente. É sobre usar a energia que você gastaria lutando contra a realidade para encontrar soluções, adaptar-se às mudanças e seguir em frente. Mas e quando a gente se depara com uma perda, sei lá, irreparável, tipo a morte de alguém que a gente ama? Como aceitar algo tão doloroso? Essa é uma das experiências mais difíceis da vida. Não existe uma fórmula mágica, né? Mas o estoicismo, ele nos oferece algumas ferramentas para navegar por esse luto, de forma mais serena. Uma delas é a prática da gratidão. Em vez de se concentrar só na ausência, naquilo que foi perdido, a gente pode direcionar a atenção para as lembranças boas. Os momentos felizes que a gente compartilhou com a pessoa, agradecer pelo tempo que a gente passou junto, pelo amor que a gente recebeu, pelas lições que a gente aprendeu. Faz sentido. Quando a gente foca só na falta, a dor parece aumentar, né? Mas ao lembrar dos momentos bons, a gente consegue se conectar com a beleza daquilo que foi vivido, mesmo que agora traga tristeza. Exatamente. E essa mudança de foco, ela pode nos ajudar a encontrar um pouco de paz, né? Em meio à tempestade. Outra ferramenta poderosa é a compaixão. Muitas vezes, quando a gente está sofrendo, a gente se fecha, né? Mas a compaixão nos convida a estender a mão para os outros, oferecer apoio, compartilhar a dor, lembrar que a gente não está sozinho. Então, em vez de me isolar na minha dor, eu posso tentar ajudar outras pessoas que também estão passando por momentos difíceis. Isso. Ajudar os outros é uma forma da gente transcender a nossa própria dor, encontrar um sentido no sofrimento. E quem sabe, ao estender a mão para alguém, você também encontre conforto e apoio. E como é que a gente faz para cultivar essa compaixão? É algo que a gente já nasce sabendo ou precisa aprender? A compaixão é como um músculo, sabe? Precisa ser exercitado. A gente pode começar prestando atenção no sofrimento ao nosso redor, um amigo que está passando por um momento difícil, um familiar doente, um vizinho que precisa de ajuda. As oportunidades para praticar compaixão no dia a dia, elas estão por toda parte. Esses pequenos gestos de gentileza, de solidariedade, eles podem fazer uma grande diferença, né? Com certeza. A compaixão é um ciclo virtuoso. Quando a gente a pratica, a gente se conecta com o que tem de melhor na gente e contribui para um mundo mais humano, mais solidário. Mas a gente sabe que a vida não é só feita de perdas, de tristezas, né? Tem dias que a gente é dominado pela raiva, pela frustração, pela ansiedade. É verdade. E nesses momentos a gente se sente meio sequestrado pelas emoções, né? Como se elas tivessem assumido o controle e a gente não conseguisse pensar direito. Como é que o estoicismo nos ensina a lidar com essas emoções mais explosivas? A raiva, a frustração, a ansiedade, todas essas emoções são naturais. Fazem parte da experiência humana. O problema é quando elas nos dominam, né? Nos impedem de agir com sabedoria e nos levam a tomar decisões impulsivas, das quais a gente pode se arrepender depois. Então o segredo é não deixar as emoções tomarem conta do volante, mas também não ignorá-las, né? Fingir que elas não existem. Exatamente. Os estoicos nos ensinam a observar as emoções com um certo distanciamento, como um cientista, sabe? Observando o fenômeno da natureza. Em vez de se deixar levar pela onda de raiva, por exemplo, tenta entender o que a desencadeou. O que aconteceu? Por que eu tô reagindo assim? Quais pensamentos estão alimentando essa raiva? É como se a gente fizesse uma pausa para analisar a situação antes de reagir, né? Ele sai distribuindo socos ou gritos por aí. Isso. Essa pausa, esse distanciamento, ele nos permite analisar a situação com mais clareza, questionar nossos pensamentos e escolher a melhor forma de agir. Mas e quando a gente se sente injustiçado? É difícil controlar a raiva nessas horas, né? Ela ferve dentro da gente. Sem dúvida. Mas o estoicismo, ele nos lembra que a gente não controla as ações dos outros, né? Apenas as nossas reações. Então, em vez de alimentar a raiva, a gente pode escolher agir
com justiça, com integridade, buscando soluções pacíficas para o conflito. Faz sentido. Mas e a frustração? Como lidar com ela quando as coisas não saem como a gente planejou? Aquele projeto que não deu certo, o relacionamento que terminou, o sonho que foi adiado. A frustração, ela surge quando as expectativas não são atendidas. E a gente sabe que a vida adora nos pregar peças, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. Os estoicos nos ensinam a cultivar a flexibilidade e a adaptabilidade. Tipo, se o plano A não deu certo, vamos pro plano B. Exatamente. A vida é cheia de surpresas. A gente precisa estar pronto para lidar com os imprevistos. Quando a gente se apega muito aos nossos planos, a gente fica mais suscetível à frustração. O sofrimento. Entendi. Então a chave é ser flexível, né? Adaptar-se às mudanças, buscar novas soluções, em vez de ficar se lamentando pelo que não deu certo. Exato. E a gente pode usar a frustração como um motor para o crescimento. Em vez de se abater, né? A gente usa essa energia para buscar novas alternativas, aprender com os erros, fortalecer nossa resiliência. Nossa, essa conversa tá me abrindo os olhos para uma nova forma de encarar os desafios, viu? Mas e o medo? Todo mundo sente medo de alguma coisa, né? Como o estoicismo pode nos ajudar com essa emoção tão primitiva, tão poderosa? O medo é natural. Ele tem a função de nos proteger do perigo. Mas, assim como a raiva, a frustração, o medo pode nos paralisar, né? Nos impedir de realizar nossos sonhos, de viver uma vida plena. E como a gente não deixa ele nos dominar? Tem alguma técnica estoica para domar esse leão do medo? Os estoicos nos ensinam a enfrentar nossos medos com coragem, com racionalidade. E a coragem, ela não significa ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. Mas como ser corajoso quando o medo tá batendo na porta? Quando a gente se depara com uma situação assustadora, a primeira coisa é respirar fundo, acalmar a mente, analisar a situação com clareza. Qual a real ameaça? Quais são as minhas opções? O que eu posso fazer para lidar com essa situação? É como se a gente estivesse hackeando o medo, né? Em vez de deixar ele nos controlar, a gente o desmonta, analisa e busca uma forma racional de lidar com ele. Exatamente. E muitas vezes, ao analisar o medo com cuidado, a gente percebe que ele é muito maior na nossa cabeça do que na realidade. Mas se o medo for muito grande, tipo medo de altura, de falar em público, de avião, o estoicismo pode ajudar nesses casos. Nesses casos, a gente pode usar a técnica da exposição gradual. A gente começa se expondo a situações que nos causam um pouco de medo e vai aumentando a intensidade aos poucos. Tipo, se eu tenho medo de falar em público, eu começo falando para um grupo pequeno de amigos, depois para a família. E assim por diante até conseguir falar para uma plateia maior. Exatamente. A exposição gradual, ela nos ajuda a dessensibilizar o medo. Mostrar para nossa mente que a situação não é tão ameaçadora quanto a gente imaginava. Desenvolver confiança em nós mesmos. E aí, que tal a gente fazer uma pausa para um cafezinho estoico? Adorei a ideia. A gente volta já para a última parte do nosso mergulho no mundo do estoicismo. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para o nosso último mergulho no mundo do estoicismo. Essa conversa tá me dando uma nova perspectiva, sabe? Sobre como lidar com os altos e baixos da vida. Mas tem uma coisa que ainda me intriga. Como essa filosofia, que surgiu há tanto tempo, pode nos ajudar com essa busca incessante pela felicidade que a gente vê hoje em dia? Essa é a pergunta de $1 milhão. A gente vive bombardeado por propagandas, redes sociais, filmes, né? Tudo dizendo. A felicidade está em ter mais coisas, viajar para lugares incríveis, ser super popular. Mas o estoicismo, ele nos convida a questionar essa ideia. Então não é sobre ostentar o carrão do ano ou fazer check-in naquele resort. Não que seja ruim, mas os estoicos lembram. A verdadeira felicidade, a felicidade que dura, ela vem de dentro. É cultivar a virtude, viver em harmonia com a razão, encontrar contentamento nas coisas simples. Faz sentido. Mas como a gente coloca isso em prática? Tem algum exercício estoico para turbinar a felicidade? Um exercício poderoso é a autorreflexão. Os estoicos praticavam isso com frequência. É reservar um tempo para olhar para dentro, sabe? Examinar nossos pensamentos, emoções, ações, entender nossos padrões, nossas motivações, nossos valores. E para fazer aquela faxina mental, identificar os pensamentos que nos sabotam, cultivar hábitos mais positivos. Exatamente. É um processo de autoconhecimento que nos ajuda a identificar áreas onde a gente pode melhorar. Aliar nossas ações com nossos valores. Buscar a excelência moral, não no sentido de ser perfeito, mas de buscar ser a melhor versão da gente mesmo. Legal. Mas e quando a gente se depara com, sei lá, injustiças, pessoas tóxicas, situações que nos tiram do sério, como o estoicismo pode ajudar nesses momentos? Lembra daquela ideia de focar no que a gente controla? A gente não controla as ações dos outros, mas podemos escolher como reagimos a elas. A gente pode se deixar levar pela raiva, pelo ressentimento, pela vingança.
Ou a gente pode escolher com sabedoria, compaixão, integridade. Então, em vez de alimentar o ciclo de negatividade, a gente busca uma resposta mais elevada, mesmo quando se sente injustiçado. Exatamente. O estoicismo nos convida a sermos justos, mesmo quando o mundo parece injusto. É sobre sermos a mudança que queremos ver no mundo. Inspirar as pessoas com nossas ações. Contribuir para um mundo mais harmônico mesmo em meio ao caos. É ter a força interior para não se deixar contaminar pela negatividade. Isso. E lembre-se, perdoar não significa concordar com a injustiça, mas se libertar do peso do ressentimento, da raiva, da mágoa. Perdoar é um ato de libertação, antes de tudo, para você mesmo. Nossa, essa conversa está me dando uma nova perspectiva sobre como lidar com a vida. Mas no fim das contas, qual é a grande mensagem do estoicismo? Eu acho que a grande mensagem do estoicismo é que a gente tem muito mais poder sobre a nossa felicidade do que imagina. Ela não está em circunstâncias externas, mas na forma como a gente escolhe lidar com ela. Na forma como a gente cultiva a nossa mente, nossas virtudes, nossas ações. E pra gente colocar isso em prática, me dá algumas dicas para começar a trilhar o caminho estoico. Comece com pequenas ações. Pratique a gratidão, cultive a autorreflexão, escolha suas reações com sabedoria. Haja com virtude, busque a sabedoria. E lembre-se, você tem a força interior para enfrentar qualquer desafio. Nossa, Vanessa, essa imersão no estoicismo foi incrível. E você, que nos acompanhou até aqui, o que achou dessa jornada? Esperamos que tenha se inspirado a buscar mais sabedoria estoica, a aplicar esses ensinamentos na sua vida. Compartilhe suas reflexões com a gente nas redes sociais. Até o próximo Deep Dive.